E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Evoluatech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando a base, né, os basics, aquilo de mais importante que a gente precisa saber, né, antes de começar a construir nossos aplicativos. E a gente vai estar abordando um pouquinho sobre a linguagem, né, falando um pouco sobre o Swift, né, e como é essa base, né, como ele funciona. A gente vai estar abordando dois assuntos que são correlacionados, né? Que é sobre as constantes e as variáveis, né? Antes disso, a gente está aqui já com o nosso playground aberto, né? Então, se você já tem um Xcode instalado, né, na sua máquina, você só vai precisar vir aqui na parte de cima, em File, no New, e depois criar um novo playground, né? Colocar o nome que você quiser. Deixamos aqui como base, né, o nome desse projetinho aqui. E já vai vir com essa cara para você, né, com esse Hello Playground, onde a gente vai estar trabalhando em cima e falando um pouco sobre esse conceito, né, entre a diferença entre as constantes e as variáveis, né? Bom, como o próprio nome diz, né, antes da gente entrar realmente no código, vamos falar um pouco sobre o conceito, né? Mas as constantes, elas são constantes, né? Elas são lineares e elas não mudam de valor, né? E as variáveis são valores que podem ser mudados, né? Dependendo da ocorrência ou daquilo que a gente quer deixar manipulável, né, dentro do nosso aplicativo, existem dados que a gente não quer que sejam alterados. Então, às vezes, um nome de usuário, cada usuário tem o seu nome, ou algum valor específico, o nome da sua rua, da sua casa. E existem outros dados que a gente quer que sejam alterados. Por exemplo, eu quero que o meu usuário ele possa alterar a idade dele. Eu quero que ele consiga alterar o valor da conta, né? Então, o meu usuário tem uma conta específica, fez uma transação e o valor que ele tem na conta pode ser alterado, né? Então, dando esse exemplo aqui sobre a diferença, né, entre as variáveis e as constantes. E a gente vai começar a ver isso também aplicado aqui no código. Bom, a gente já tem aqui uma variável criada, né, que é esse greeting, mas a gente vai tirar ela por enquanto. E vamos criar aqui uma constante, né? A notação de constante é let, né? E a notação de variável é var no Swift. Então essa é a diferença, né? Então aqui a gente vai criar uma constante nome e eu vou colocar nela o meu nome aqui. Nessa parte de baixo eu vou criar uma constante, uma variável idade. Eu vou colocar aqui a minha idade, né? Tenho 27 anos. E a gente vai poder aqui compilar, né, o nosso início aqui, para a gente já tá vendo essas questões aqui. Então, o nosso nome já está ali aparecendo ao lado do Rafael e idade 27, né? Agora, é muito interessante, né? Quando a gente tentar alterar o valor de uma constante, né? Então, se eu ver aqui nome é igual a João, notem que vai aparecer um erro, né, no código. Por quê? Quando a gente tem um valor que ele é constante e ele não muda, a gente não pode, né, tentar fazer essa alteração, né? Então aqui ele fala, olha, você não tem como alterar o valor do nome, né, da constante nome, porque ela é uma constante. Você só consegue alterar esse valor se ela for uma variável, né? Então, se eu vier aqui na parte de baixo, vou deixar isso aqui comentado por enquanto. Se eu vier aqui na parte de baixo, na idade, e colocar 30, e aí vou deixar um print aqui mais na parte de baixo, né? O print, ele basicamente é o que já acontece aqui, né, no lado direito, né, que é apresentar a informação que está, o valor, né, que está sendo setado, só que ele vai mostrar aqui pra gente na parte de baixo, que é o console, né? Então o console é responsável por printar as informações, aquilo que está ocorrendo no app. Então rodando aqui o nosso playground, ele já mostrou pra gente ali, Rafael, a primeira entrada, né, o valor 27 de idade, e a alteração para o valor 30, né? Então aqui na parte do print ele printou 30 e apareceu aqui no console embaixo também o valor 30. Então a variável a gente pode alterar ela quantas vezes a gente quiser. Então você vê aqui idade 50 e o meu print, né, tá ao final, né, das alterações de idade, ele vai mostrar para mim 50. Se eu vier aqui e colocar um print para cada um, então vou colocar aqui idade
e vou colocar aqui também idade. O que isso aqui vai fazer? Ele vai criar, né, a nossa variável idade com 27 anos, né, no caso, o valor 27, e vai printar a idade na sequência. Então ele não vai printar o último valor aqui embaixo, vai printar o seguinte, né? Então ele vai sempre pegar a próxima referência, né, já que a gente sempre está alterando, então ele vai mostrar todas, né? Então ele printa o 27, mostra aqui o 30 e também o 50. Então essa é a grande diferença, né, entre os valores let e os valores var, né? E quando a gente tem isso dentro do nosso aplicativo é muito importante, porque senão a gente não tem valores, né, que a gente quer alterar e tem valores que a gente quer manter no mesmo estado, né? A gente não quer que esse valor seja possível, né, fazer alguma alteração. Então no caso aqui do João, né, se eu quero transformar o meu nome, né, se eu quero que ele deixe de ser uma constante para se tornar uma variável, eu posso ou alterar o valor ali em cima, né, de let para var, ou eu posso fazer essa alteração aqui também que o próprio Xcode deixa pra gente, né? Depois que você dá um fix aqui, ele altera para var. Então poderia alterar aqui, alteramos ali para João, e aqui embaixo eu vou printar o nome, só que antes disso eu vou mudar o nome para Leonardo. Aqui. Vou rodar aqui nosso playground. Bom, ele já trouxe ali, né, as nossas idades, né, que foram mesmo sendo criadas, né, primeiro, né, o nome e depois a idade, né, como a gente está fazendo o print aqui anterior, ele vai mostrar primeiro os valores da idade para depois trazer o nome, né, e o último nome que foi colocado aqui foi o nome Leonardo. Notem que também tudo aquilo que aparece aqui no console também aparece ao nosso lado direito, né, como se fosse um pré-console ali do lado. Só que a diferença é que ele vai mostrar tudo mesmo, né? Vai mostrar tudo que está acontecendo ali no seu código, né? Não vai deixar escapar nada do que está acontecendo ali. Bom, basicamente era isso, gente. Essa é a grande diferença, né, entre os valores let e os valores var, né? Quando a gente tem um let, a gente não consegue alterar um valor de uma constante, né? Então é um valor que não vai ser alterável, né? O nosso código não vai permitir, né? Já trouxe 2 erros ali para que a gente mude isso para var, né? E aí sim a gente possa fazer, né, a alteração. Isso é muito importante porque quando a gente cria um usuário ou recebe informação de uma API, às vezes a gente quer que essa informação não seja possível, né, fazer uma alteração e que mantenha ali uma lista, que mantenha um valor específico e que não seja alterável. E por hoje é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Espero que você tenha entendido um pouquinho dessa base, né? Essa diferença entre as constantes e as variáveis. Nos próximos vídeos a gente vai estar continuando, né, esse caminho, falando sobre as bases para a gente se tornar, né, dar os nossos primeiros passos ali como desenvolvedor iOS. Espero que vocês tenham gostado, né? Se for possível, deixa um like, né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que tem interesse, né, em se tornar um desenvolvedor. E bora desenvolver!